António da Costa foi pintor, crítico de arte e poeta. Foi um dos expoentes do surrealismo português. Hoje vamos falar-vos de uma pintura chamada Dois Limões em Férias. Dois Limões em Férias é o nome da obra que destacamos hoje. Um quadro em tons pastel, em que as figuras dos limões surgem nitidamente em destaque. Esta é uma obra do pintor António da Costa. O pintor utilizava os dispositivos surrealistas da livre associação para gerar imagens de uma realidade que se sobrepunha ao cotidiano. A sua pintura insere-se no movimento surrealista, tendo mesmo participado na Exposição Surrealista de Paris de 1949. Vemos na sua obra muita referência ao local onde nasceu, às ilhas e aos cenários que marcaram a sua memória. Também na escrita encontramos referências a estes locais. Para António da Costa, a poesia representava um complemento da pintura, utilizando-a como catalisador do processo criativo de pintar. Mas o que dizer de um homem que parou de pintar tanto tempo e quando regressou se conseguiu superar a si mesmo? Bem, muito poderia ser dito, mas melhor que dizer ou falar é mesmo apreciar a obra, os quadros de um homem que veio das ilhas e ganhou o mundo sem nunca se esquecer delas. Nascido em Angra do Heroísmo em 1914, António da Costa cedo se integrou nos círculos intelectuais. Começou como pintor surrealista, teve um interregno de 30 anos no seu trabalho de pintor e voltou a pintar, muito mais tarde. Hoje temos connosco a doutora Sandra Leandro para nos falar um pouco sobre este pintor. Olá, Sandra. Em que círculos exatamente se integrou António da Costa? Eu acho que a grande figura, no fundo, que o integrou a ele foi o António Pedro, não é? E o António Pedro tem essa particularidade de ter sido um animador cultural, uma grande figura da intelectualidade que tocou em várias áreas da expressão artística. E eu acho que um e outro acabaram por beber muito também um do outro, sendo diferentes, obviamente, mas todo aquele início, o arranque surrealista em Portugal, deve-se muito a estas duas figuras, sem dúvida. Pode falar de uma primeira geração de surrealistas, portanto, antes da geração do Cesarini, por exemplo. Eles terão sido os primeiros. Sim, eles foram aqueles que levaram a lanterna em primeiro lugar, sem dúvida alguma. Mas este início dos surrealistas também é um bocadinho confuso, não é? Portanto, não tão confuso este arranque de 40, não é? Em que eles fazem a primeira exposição, também com a Pamela Boden, mas depois, em 47, é que começa a formar primeiro o grupo surrealista de Lisboa e depois a cisão com o Cesarini, com o Cruzeiro Seixas e com o Mário Henrique Leiria, enfim, do grupo Os Surrealistas. Portanto, há essa cisão. Da Costa viajou, foi ao estrangeiro, conheceu a pintura surrealista que se fazia no seu tempo? Ele, em princípio, conheceu alguma coisa, sim, mas não se pode dizer que ele seja completamente influenciado por aquilo que viu. Eu acho que ele tem, sobretudo, uma poética muito própria, evidentemente com esse lado surrealista, em que tenta conjugar muitas vezes aquilo que é a realidade e o sonho, aquilo que é imanente e aquilo que é imaterial, mas eu acho que ele era tão vincadamente António da Costa que fez a sua pintura, a pintura que tinha que fazer, sem olhar tanto para outros cânones. Há duas pinturas, por exemplo, estou a falar na Serenata Açoriana e na Antítese da Calma, que está no Chiado, em que se verifica algumas similaridades com a linguagem, por exemplo, do Giorgio de Chirico, por exemplo, dos primeiros surrealistas. Ao passo que os surrealistas seguintes em Portugal têm uma linguagem já mais abstratizante, digamos. Ele também era um poeta e crítico de arte, portanto, estava também envolvido nos círculos literários da época. Ele trabalhou para alguma revista em Portugal? Ele trabalhou para várias, mas eu vou pegar noutra coisa que disse, que é essa relação com o Quirico, não é? E de facto ele é um pintor que gosta muito de deixar em suspenso, não é? Nós olhamos para várias coisas que ele faz e há uma certa noção de suspensão.
enquanto outros pintores têm uma outra forma de abordagem em relação a temas similares. E há algo que ele às vezes não diz de uma forma direta, não lhe interessava dizer as coisas de uma forma direta, mas ele está a falar de muitas coisas que naquela altura se passavam, como a guerra. Não é? E isso é marcante também naquilo que ele nos quer transmitir. E quando fala da serenata açoriana, por exemplo, não é? Ele vai buscar vários aspectos, lá está, de uma guerra que é uma guerra diferente, mas que é quase que o início e o fim do mundo, quando vai buscar uma nova forma de contar a história de Adão e Eva. E isso é muito interessante nele. Durante cerca de 30 anos deixou de pintar. É um período muito longo para um pintor, uma pessoa que de facto se vê que tinha qualidades e habilidades e instinto de pintor, deixar de pintar. E quando voltou, voltou de uma forma surpreendente, com uma linguagem muito diferente dos seus trabalhos iniciais. Basta dizer que ele tinha esse título, por exemplo, Antítese da Calma, e depois tem esta pintura dos dois limões em férias, que é a calma propriamente dita. A que é que se deve este interregno tão longo? Fala-se muitas vezes em escrúpulos, que ele terá entrado em escrúpulo de ver um mundo. Ele vai para Paris em 47, ali ainda se nota mais os efeitos da guerra e o desnorteio de várias situações que a guerra trouxe e outras que são de sempre, e ele achou que já não tinha nada a fazer. Não é? Naquele momento não tinha nada a fazer. O que ele tinha feito estava completo de alguma maneira. Mas, ao certo, os motivos exatos, realmente aquilo que estava dentro dele, nós não sabemos, isso nunca teremos acesso. Mas parece que terá entrado nessa perspectiva do escrúpulo, sim. É engraçado porque ele nasceu em 1914, na altura do início da Primeira Guerra Mundial, e começou a pintar no início da Segunda Guerra Mundial. E há quem diga que o período da sua maturidade durou 10 anos. Como é que se pode afirmar uma coisa destas? Bom, tudo se pode afirmar e tudo se pode negar, não é? Ele realmente teve esses 10 primeiros anos, depois tem esse interregno de 30 e volta a pintar. E quando ele volta a pintar, é com um caráter muito mais despojado, vai pegar em certos signos que realmente estavam na sua pintura anterior, como, por exemplo, a pirâmide, a sereia, a fonte, não é? Que ele vai desmultiplicando uma série de signos, o macaco, enfim, o coelho até, não é? Portanto, ele vai brincando ou não é? Com esse tipo de figuração, numas telas muitas vezes quase limpas ou com campos de cor, que são campos de cor matizados e tudo isso. Portanto, há aqui um contraste muito grande, um informalismo também, ele mantém um certo informalismo na forma de pintar, mas a vontade estava lá. Sandra, obrigado. Da Costa tornou-se, na segunda metade dos anos 40, uma referência essencial para os jovens artistas do Grupo Surrealista de Lisboa. Hoje continua a ser um dos maiores pintores portugueses da nossa história. Descubra qual o motivo na nossa próxima reportagem. António da Costa ajudou a fundar o surrealismo em Portugal na transição dos anos 30 para os 40. Depois teve décadas de silêncio, até que voltou a pintar, com novas cores, novas inspirações, mas sempre com o seu cunho pessoal bem presente. O pintor nasceu em 1914 em Angra do Heroísmo. Estudou em Lisboa, na Escola Superior de Belas Artes e também em Paris, onde acabou por se radicar em 1947 e acabaria por viver até à data da sua morte em 1990. António da Costa participou em várias exposições internacionais, mas a partir da década de 1950 passou a dedicar-se sobretudo à crítica literária. Os seus trabalhos intervêm ao nível da consciencialização coletiva da realidade do mundo, através da representação de espaços inquietantes.
Da Costa introduzia então na pintura portuguesa a conciliação possível entre um onirismo de raiz surrealista e uma particular interpretação dos mitos insulares da sua origem açoriana, traduzida em diversas obras. Quando voltou a pintar em 1975, abriu a sua obra Universo Lírico de matriz maticiana, moldado por suaves valores de composição cromática, que assumem uma intensa expressão poética, marcando-a definitivamente até ao final da sua vida. É nesta fase que se integra o quadro Dois Limões em Férias, o quadro que destacamos hoje. Estamos a chegar a 2014, o ano em que António da Costa faria 100 anos. Dentro desse contexto está a realizar-se uma investigação profunda sobre o trabalho e a vida deste pintor. E temos connosco uma pessoa que faz parte dessa equipa, o Fernando Rosa Dias. Podia-me falar um pouco desta sua investigação? Sim, é um levantamento da obra do António da Costa, mas trabalho para um catálogo raisonné, que vai ser acompanhado também de uma exposição na tal comemoração dos 100 anos. Seria curioso tentar encontrar alguma coisa que ele tenha feito durante os 30 anos em que não fez absolutamente nada, em termos pictóricos. Existe alguma possibilidade remota de que tal aconteça? Bem, no fundo ele nunca abandonou completamente. O que ele não tem é os ciclos de trabalho e de profundidade que tem nas duas fases, não é? No fundo há a grande fase entre 39 e 48, enfim, há uma fase anterior que é, no fundo, a formação dele nas Belas Artes. Ele já pintava nos Açores. Angra é a cidade de origem do António da Costa, que nunca o abandonará. Portanto, há um imaginário que o vai sempre ligando aos Açores, por muito que ele se afastasse. Ou seja, porque ele depois vai para Lisboa, vai para as Belas Artes de Lisboa, envolve-se, sobretudo quando há a aproximação a António Pedro, e é ele entra na vanguarda da arte portuguesa com o surrealismo nessa proximidade com António Pedro. E depois Lisboa ainda vai para Paris, portanto há uma espécie de trampolim de afastamento, quando ao mesmo tempo a pintura vai, de uma forma evocativa, estabelecendo essas ligações afetivas sempre, ou nunca se desligando desse imaginário dos Açores. O tal tempo de não... que no fundo até cria uma espécie de imagem mítica também do próprio António da Costa, podemos dizer entre 48, finais dos anos 70, que se considera que o António da Costa não pintou. Ele pintou alguma coisa, sobretudo retratos, pequenas encomendas de amizade que iam sendo feitas, embora há um retrato que, de certo modo, simboliza isso, que é um retrato que ele faz em 66 do Vitorino Nemésio, portanto, uma das figuras da poesia da cultura portuguesa, mas ligado aos Açores, e que escreveu sobre ele. Chamou-lhe António da Costa, pintor europeu das ilhas, que é um dos textos iniciais, um dos primeiros estudos sobre o António da Costa, e sempre referenciado, e que não deixa de fazer essa ligação da dimensão europeia do António da Costa e, ao mesmo tempo, esse centrar nas ilhas, não é? Que, de certo modo, também nos ajuda a construir o imaginário da Costa. E esse retrato de 66, que aliás também foi feito numa altura em que ele, depois de cerca de 20 anos de afastamento, regressa aos Açores, portanto, um retorno a amigos e a familiares que não via já há algum tempo, há esse encontro, não é? Que, de certo modo, mobiliza um bocadinho até a própria cidade de Angra e para a construção desse retrato, que hoje é muito reproduzido, é um dos símbolos. Eu verifiquei que na primeira fase da obra de Da Costa ele vai desde um surrealismo muito particular, algo quiriquiano em alguns lados, até uma altura em que a sua vertente figurativa se dilui um pouco noutras formas, digamos, mais miasmáticas. E, por outro lado, há uma aproximação em determinadas partes ao cubismo e a figuras do Picasso e a formas de fazer do cubismo. E depois, de repente, cessa a atividade até voltar nos anos 80.
Que fatores mais curiosos podemos conhecer que nos possam explicar esse enorme hiato na obra do pintor? No fundo, é o momento em que ele parte para Paris. E parte não já na busca de uma continuidade da pintura, embora sempre ligado às artes, mas num trabalho que ele tinha começado a fazer de ligação aos jornais e de crónicas que ele começou a fazer para o Diário Popular. Já tinha feito algumas, enfim, de uma forma mais dispersa por periódicos, mas começa a trabalhar regularmente para o Diário Popular e, como uma espécie de correspondente, vai para Paris. As condições em que ele vive em Paris são um bocadinho precárias, enfim, um pouco, sempre de uma forma algo solitária, em que ele se move, mas no sentido em que não tem uma casa e que possa a partir daí até construir uma família. Isso vai acontecer quando conhece a Miriam da Costa nos anos 60, uma americana, e que a partir daí vai começar a constituir família. Isso pode ajudar também a explicar a certa altura o retorno à pintura, mas são sobretudo essa ligação aos jornais, Diário Popular inicialmente, depois a grande colaboração que ele vai fazer com o Estado de São Paulo, uma espécie também de respondente a partir de Paris e de um grupo, de uma espécie de representação que o Estado de São Paulo tem para a ligação à Europa que está em Paris, e o António da Costa faz parte desse grupo, falando sobretudo de cultura e de arte. Portanto, ele faz um grande acompanhamento, sobretudo das exposições e daquilo que está a acontecer em Paris, e são crónicas, algumas já foram publicadas, enfim, é uma antologia que não tem tudo, mas que percebemos como o da Costa estava atento, sobretudo a partir de Paris, daquilo que estava a acontecer em termos dispositivos. Portanto, ele vai para lá em 48, essa travessia vai até os anos 60, portanto, até finais dos anos 60, e percebemos a atenção... O que eu penso é um indivíduo que é crítico de arte, portanto, que está extremamente consciente daquilo que se passa e se vai passando em termos da evolução dos projetos artísticos europeus. Será que esse tom crítico que ele tem o fez questionar-se a si próprio sobre o modo de expressão e sobre o seu próprio registro? E quando ele pensa que ele depois variou ali para Picasso, e que Picasso muitas vezes para essas influências, para muitos pintores foram pontos sem saída, até que ponto não haverá ali uma hesitação que tenha levado a esse tipo de... Sim, para lá daquilo que serão a ausência de condições físicas de trabalho, do fundo, não ter ateliê que marca a sua situação em Paris. Mas, aliás, ele já cá, quando está na primeira fase, ele trabalha sobretudo até no ateliê do António Pedro. Aliás, há um acidente conhecido que foi um incêndio. Um pintor errante, portanto. Sim, de certo modo. Aliás, já se conta nas Belas Artes que ele nem sequer levava materiais e depois pedia emprestado, despachava as pinturas e os desenhos e às vezes abandonava-os lá. Eu fiquei colecionado alguns da Costas da fase de formação a partir daí. E também há uma história conhecida que é um incêndio que aconteceu no ateliê do António Pedro, que destruiu obras do António Pedro e do da Costa, e que foi um cigarro do António da Costa. Acidentes. Mas para lá dessa ausência, digamos assim, de um espaço de trabalho e de condições de trabalho de pintor em Paris, também podemos refletir noutra dimensão. É que quando a época de abandono, de certo modo, quando pensamos em 48, e sobretudo pensando a partir da situação portuguesa, ou seja, ao segundo pós-guerra, a grande questão na altura é a abstração. Também não é isso que interessa propriamente ao António da Costa. Ele chega a experimentar a abstração, mas percebemos que nas duas grandes fases dele isso não é a questão dele. Uma coisa natural. Como até as questões conceptualistas e comportamentalistas que as artes plásticas, que mobilizam as artes plásticas nos anos 60 e 70 e portanto implicam um afastamento à pintura, também não lhe interessam. A primeira fase, a dita surrealista, eu diria também, de facto, os elementos presentes são muito mais carregados, são muito mais densos e sentimos um peso maior. Embora há ali em 42, sinalizado pela obra A Festa, com que ele ganha o prémio Amadeu de Sousa Cardoso a partir das exposições de arte moderna do SPN do António Ferro. Portanto, ele está ali no espaço
daquilo que eram as grandes exposições de arte moderna do Estado Novo, ele é reconhecido. Apesar de em 40 ele ter estado afastado da exposição do mundo português, aliás, convém dizer que fica sinalizado historicamente, em 40, a exposição que ele faz com António Pedro e uma escultora inglesa, porque é no mesmo ano em que o Estado português está a fazer as grandes comemorações, a exposição do mundo português de 1940, que é o imaginário das grandes exposições universais, mas à escala portuguesa, o mundo português dentro desse espírito, que é uma exposição que também tem um lado surrealista, porque a Europa e o mundo entram em guerra e Portugal faz o espetáculo de si próprio, como se estivesse num paraíso ou numa primavera de exceção. Mas Portugal é um país com uma propensão surrealista muito grande, que se pode ver, aliás, na poesia popular, mas passando isso. E paralelamente a essa exposição, o António da Costa e o António Pedro fazem uma exposição numa casa, na altura era uma casa de mobílias junto ao São Carlos, portanto ali na zona do Chiado, e essa exposição é vista como um contraponto à exposição do mundo português. Embora não havia propriamente também um afastamento político, não há, do ponto de vista político, uma espécie de marca vincada do António da Costa. No surrealismo francês. Pois, não há de facto. Haverá depois no grupo português, o grupo surrealista português, a partir de 47 e 48, que o da Costa ainda se envolve, mas já na despedida do final da tal primeira fase, exatamente porque ele era a referência histórica que vinha dessa exposição de 40, de facto, marcante. Nós já tínhamos alguns surrealismos, o próprio António Pedro antes, o Júlio do Reis Pereira também já tinha, em 34 e 35, aparecido com algumas experiências, mas de facto essa exposição de 40, isso só por si colocava o António da Costa na história da arte portuguesa, não é? Como ele aparece com essa atualização à escala portuguesa da arte internacional com um surrealismo, eu diria, consciente. Obrigado, Fernando. Obrigado, eu. E boa sorte na tua investigação. O programa de hoje foi gravado aqui na Cordoaria Nacional, porque eu mudei-me de armas e bagagens, mudei a minha casa para aqui, de maneira que foi um recurso. Mas já que estamos aqui, vamos ter uma pequena reportagem sobre a Cordoaria Nacional. Hoje, o grande esquadro esteve na Cordoaria Nacional. A Cordoaria Nacional, antiga Real Fábrica da Cordoaria da Junqueira, é um monumento lisboeta datado de 1779. Aqui fabricavam-se cabos, cordas de sisal, velas e bandeiras que equipavam as naus portuguesas. Hoje é um lugar de arte. Hoje em dia, o edifício aberto ao público alberga várias exposições ao longo do ano. Aqui pode encontrar, por isso mesmo, instalações como a do nosso apresentador Manuel João Vieira, que por aqui passou, e também exposições de fotografia. Quando passar por Belém, lembre-se de visitar este espaço. As exposições são temporárias, portanto, será sempre uma surpresa aquilo que pode encontrar. Arrisque e descubra a Cordoaria Nacional. 2 Limões em Férias é um dos muitos quadros que António da Costa nos deixou. Este homem, que marcou o panorama das artes visuais portuguesas, deixou-nos também alguns poemas. Vamos ouvir um já a seguir. Tornam aqui as aves, sempre outras como eu, longe de mim buscam outro caminho. O teu braço apontado ao céu semelhavas, no desabrochar, as flores o tempo que nos cercava. Não havia portas no teu jardim, era como estar dentro do que vias, tudo de ti estava em nós e era transparente. Via-te o vulto voltado à luz, que o braço erguido apontava, e no tempo que nos cercava semelhavas, que o nosso olhar não via, e de longe em ti buscava o outro caminho.